Boa tarde, professor. Boa tarde. Queria perguntar sobre umas perguntas aqui sobre o livro do Meio de Caminha, da autora da Ana Lisa Ribeiro. Ok. A primeira pergunta quero saber quem foi o Pero Vaz de Caminha? Pedro Vaz de Caminha Isso. foi um fidalgo português que estava responsável por estar escrevendo as cartas e as primeiras impressões que ele tinha dentro das terras que, dentro da expedição do... Não, Pedro Vai. Cabral? Pedro Álvares Cabral. Pedro Alves Cabral. Aí, dentro da expedição então de Pedro Álvares Cabral, ele era o responsável por escrever a viagem, mas principalmente, escreveu um pouco sobre as viagens, sobre as impressões que ele tinha das terras que eles iam chegando. Então essa carta era enviada para o rei para saber o que havia acontecido ali naquela expedição. Então esse foi para o nosso livro esse personagem, né? Então, bem resumidamente, nesse assunto, a gente pode falar que ele foi o escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral. E o senhor tem algo a falar sobre os personagens, como eles foram construídos? Como eles foram construídos, dentro do livro está basicamente o que ele escreve, o que o Pedro Vaz de Caminha escreveu, né? E aí a gente tem dois principais personagens, o que ele vai chamar só de capitão, Pedro Álvares Cabral, o rei, a qual ele vai estar escrevendo aquelas cartas, que na verdade aqui no livro é tratado como um e-mail, né? E o próprio Pedro. Entre alguns outros personagens interessantes, achei interessante a figura dos dois... Agora eu esqueci o nome dos dois que vão ser mandados para as tribos, que eram degradados. O que é degradados? Aqueles que eram para ser mandados embora. Né? Então, esses dois que vai lá para dentro da tribo tentar, por quê? Porque se eles morrer, tanto faz. Eram ladrões ou algum tipo de marginal, então era a pena deles mesmo. Então ele estava ali para fazer isso. Acho que esses personagens me chamaram mais a atenção dentro, além, obviamente, dos próprios indígenas, da visão que os portugueses tinham sobre os indígenas, né? Então, aquela visão de... A gente tem naquele documento apenas uma visão do português, já que os indígenas não escrevem. Acho que a gente poderia falar desses três personagens, então a gente vai alongar e falar do livro inteiro aqui. E no livro, os fatos reais e invenções, consegue distingui-los? Fatos reais sim. É interessante, porque ali, principalmente no começo ali do livro, tem uma conversa, né? Obviamente que a gente entende que não existe. O cara estava numa expedição há 3 meses de viagem escrevendo cartas. Ali é como se fosse a internet, então como se existisse as palavras do rei junto com ele. Eu converso, manda logo, hashtag, sei lá o quê. Isso não vai existir, obviamente, dentro do livro, mas fica bem claro e óbvio para qualquer um que lê, mesmo que não conheça a história. Mas os fatos ali são bem o que de fato o Pedro ele vai registrar. E o que a gente vai considerar o primeiro documento do Brasil. Mentiras? Não. A visão do europeu sobre o que ele estava vendo? Sim. O que é bem diferente, né? Ele vai dizer o indígena parece muito inocente. Coisas que estão, inclusive, até hoje na nossa cabeça, né? Como o indígena sendo uma pessoa inocente. Não é uma invenção, é uma visão. E aonde ele coloca, me parece muito inocente. Né? Então, uma visão. Aí você vai fazer aquela coisa de ouvir alguém contando um relato e você... ele está falando isso, mas essa visão dele. A gente tem que tomar cuidado com isso. Algumas coisas ficaram no nosso imaginário, que a gente pode dizer que é mentira, mas eu não diria que no livro ou na carta é mentira, mas uma visão daquele cara que escreveu aquele livro. Entendo. E pode explicar as formas de tratamentos feitos no livro? Desculpa, repete. Pode explicar as formas de tratamentos feitos no livro, como eles foram? Essa pergunta, para aí um pouquinho.